Bom dia, eu sou a aluna Larissa, vou estar falando um pouco sobre o artigo 23 e 24 da Constituição Federal. Bom, nesses dois artigos, no artigo 23, primeiramente, ele versa sobre as competências comuns dos entes federativos, que é a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Bom, essa competência comum, ela é de natureza administrativa, ou seja, material. É assim, todos os entes, sem qualquer subordinação na atuação dessas competências, devem fazê-las visando o interesse da coletividade. No inciso 1º, diz: zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Nesse inciso 1º, expõe o mínimo esperado pelos entes federativos, que devem decorrer do princípio da legalidade e do respeito à lei maior, que é a Constituição, não se restringindo somente à Constituição Federal, como também às diversas leis do ordenamento jurídico brasileiro. No inciso 2, ela diz: cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Nesse inciso 2, ele expõe o cuidado que esses entes devem ter no quesito da saúde pública e da assistência aos portadores de deficiência, principalmente no financiamento dessas redes, que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde deve ter. Proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis. No inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Nesses incisos 3 e 4, ela menciona a proteção que deve se ter a esses bens históricos e culturais, como também os diversos tipos de paisagens e sítios arqueológicos, não só aqueles de valores nacionais, mas também os distritais, os estaduais e os municipais. No inciso 5º, diz proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Nesse inciso 5º, ela vem trazendo uma das competências mais importantes, pois é a partir dela que se é possível a inovação do aprendizado a cada tempo que se passa. A internet é um exemplo disso, que veio como meio de proporcionar a distribuição de conhecimento de forma melhor. No inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a população em qualquer de suas formas. Inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Nesses dois incisos, de forma clara, visa a proteção. No artigo 24 da Constituição Federal, trata da chamada competência legislativa concorrente. Essa competência legislativa concorrente é atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Os municípios eles não foram contemplados. A competência da União ela está limitada no estabelecimento de regras gerais. Fixadas essas regras, os Estados e o Distrito Federal irão complementar a legislação federal, que é a chamada competência suplementar dos Estados membros do Distrito Federal. No artigo 24, ela diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custos de serviços forenses, produção e consumo e, entre outros, 11 incisos. Caso a União ela não edite essas normas gerais, o Estado e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Entretanto, caso a União posteriormente decida editar essas normas, elas suspenderão a eficácia das leis estaduais e distritais no que forem contrárias. Ocorre, então, um bloqueio de competência, não podendo mais os Estados e o Distrito Federal legislar sobre essas leis gerais, como vinham fazendo. Eles devem estabelecer em seus âmbitos uma política de segurança de trânsito, como, por exemplo, os municípios, eles têm o direito e podem criar os guardas municipais que, com o fim dessa conscientização, como também nos estados que fazem essa função, é a polícia militar. Não há como se falar em dignidade humana sem que haja o funcionamento desses incisos.
A interação social nos setores favorecidos, como esportes, cursos profissionalizantes, entre outros, leva a população a grandes melhorias, fazendo com que diminua a marginalização e a pobreza desses setores, e assim sejam combatidos esses dois elementos. Como também o saneamento básico, quanto mais investimento nesse saneamento básico, mais gastos terão com a saúde pública, menos gastos terão com a saúde pública. Com a intensa efetivação desses dois incisos, é possível fazer jus a um dos objetivos da Constituição Federal, que é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. No 11º, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Nesse inciso, eles põem não só uma obrigação, como também um direito de todos os entes que têm de fiscalizar o funcionamento e exploração de todos os recursos presentes em seu território. No inciso 12, estabelecer e implementar a política de educação para a segurança de trânsito. Nesse inciso, a competência implementar dos Estados-membros e do Distrito Federal, ela pode ser dividida em duas espécies, a competência complementar e a competência supletiva. Essa primeira, ela dependerá da existência prévia de lei federal. Já a segunda, ela exerce a competência legislativa plena, que tanto para edição de normas de caráter geral, quanto normas de caráter específico. Vou passar a fala agora para o próximo aluno. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu me chamo Carita e estarei dando continuidade ao trabalho falando sobre os artigos 25 e 26, da proteção e do controle de informações sigilosas. A Lei Geral e Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei de número 3.709 de 2018, ela foi promulgada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, como a liberdade, a privacidade e a livre formação de identidade de cada indivíduo. A lei ela se aplica aos meios virtuais e físicos, pessoas jurídicas ou físicas, de direito público ou privado. O tratamento dos dados pessoais pela LGPD é realizado por dois tipos de agentes de tratamento, o agente controlador e o agente operador. Há também o encarregado, que é solicitado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O tratamento de dados ele é de fundamental importância, pois envolve informações pessoais em determinada execução e podemos citar como exemplo a coleta, a produção em determinada execução, o arquivamento, o armazenamento, a transferência, a difusão e a extração, dentre outros. É de suma importância que seja verificado as disposições de proteção de quaisquer execução de tratamento de dados pessoais pelo titular de tais dados. No setor público, tem-se como principal finalidade de tratamento a execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos e respaldos em contratos, convênios e alguns semelhantes. O compartilhamento dentro da administração pública no âmbito da execução de políticas públicas, ele é previsto na lei e dispensa o consentimento específico. Contudo, o órgão que coleta, ele deve informar com transparência qual dado será compartilhado e com quem. Dito isso, o artigo 25 vai rezar o seguinte. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Inciso 1º. O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Do outro lado, o órgão que solicita receber o compartilhamento, ele precisa justificar esse acesso com base na execução de uma política pública específica e claramente determinada, descrevendo o motivo da solicitação de acesso e o uso que será feito com os dados.
As informações protegidas por sigilo seguem protegidas e sujeitas a normativos e regras específicas, né? Essas e outras questões fundamentais devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração federal no sentido de assegurar a conformidade do tratamento de dados pessoais de acordo com as hipóteses legais e princípios da LGPD. Inciso 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que obteve de resguardar o sigilo. Inciso 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. E o artigo 26 vai versar o seguinte: as autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar a atividade de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Aqui eu encerro minha fala e passo para o próximo integrante. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Henrique. Hoje eu irei falar sobre os municípios, né? O município é considerado como entidade federativa indispensável, né, ao sistema federativo. Como se extrai da nossa própria Constituição de 1988, o município ele traz sua autonomia e consagrada como princípio constitucional, devendo a União assegurar sua observância, de acordo com o artigo 34, inciso 7º da nossa Constituição. A sua autonomia, assim como os demais entes federativos, divide-se em 4 capacidades: auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. O município ele possui somente o poder legislativo e executivo. Já o poder judiciário, por sua vez, apesar de existir no âmbito municipal, não é de competência do município. O ente federativo que deve manter e organizar o poder judiciário, é a União, de acordo com o artigo 21, inciso 13 da nossa Constituição Federal de 1988. Assim como os outros entes, o ente federativo municipal possui competências públicas que devem ser cumpridas. Dessa forma, exerce a competência privativa de natureza material ou administrativa e de natureza legislativa. Exerce também a competência material comum, que pode ser exercida por todos os entes da federação. Também dispõe de competência legislativa suplementar, por causa da falta de previsão legal da legislação federal e estadual. Ainda que haja alguma divergência da doutrina sobre a sua competência dos municípios, pode entender o seguinte: vamos supor, a competência legislativa competência exclusiva para legislar, dos assuntos de interesse local. Artigo 30, inciso 1º. Competência suplementar para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Artigo 1º, artigo 30, inciso 2º. E a competência material. Assim, vejamos um dos incisos no artigo 30 que compete aos municípios. Como vimos, o que o artigo 30 não trouxe? Ele trouxe que o município ele pode legislar, no parágrafo 1º, ele fala que pode legislar sobre o assunto de interesse local, tipo um estacionamento,
no shopping. Pode sim, o município pode reger regras daquele âmbito, né, local, cobra tarifa e tudo. Pode sim, o município pode legislar. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Das demais, né, são relacionadas à competência administrativa. Instituir, arrecadar tributo de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Organizar, prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão. O serviço público de interesse local incluído transporte coletivo de caráter essencial. Também ele pode manter como cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil, ensino fundamental, como nós temos aqui o CRAS, vamos citar o CRAS, né, assistência essencial, o PET, programa do jovem. Isso pode prestar também cooperação técnica e financeira da União, dos Estados, serviço de atendimento à saúde e à população. Aqui nós já pode colocar como o Valmir Pedro implementou, né, o Corujão. E ele também pode promover no que couber a adequação ordenamental territorial, mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento, ocupação no solo urbano. Bom, a Constituição elencou alguns serviços que pode ser realizado também pelo ente federativo municipal, ou mediante delegação. Porém, analisamos literalidade, vemos que é só a União que a gente pensa que pode exercer. Mas não, o ente federativo, o município, ele pode também abranger vários preceitos, né? Englobando tudinho. Bom, meu assunto sobre os municípios encerra aqui. Vou passar a próxima palavra para o próximo colega. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Clayton. Eu quero aqui dar continuidade ao trabalho, versando sobre os dois artigos, o artigo 32 e o artigo 33, que vão ter início no capítulo 5 da lei, que vão versar principalmente sobre as responsabilidades. O capítulo 32, ele vai falar sobre a responsabilidade de uma forma que vai se constituir condutas ilícitas, ou seja, condutas que vão ser ilícitas se os agentes públicos ou os militares fizerem. Né? O artigo 32 ele vai colocar os agentes públicos e os militares. Logo, portanto, os militares, eles, como aqueles que vão prestar serviço como órgão estatal, que vão servir o Estado, de certa forma, servir ao poder público, eles também são inseridos nessa questão juntamente com os agentes públicos, né? Então, e vai ser isso, os incisos 1 ao inciso 7º, eles vão dar essas condutas ilícitas, se caso os agentes fizerem, seriam condutas ilícitas, essas práticas que vão ser versadas nos incisos, como a retardação do acesso às informações, ou até mesmo de forma voluntária, você informar, porém de forma errada, de forma implícita, de forma incorreta, não respeitando a complementação, a prescrição ou o processo, totalmente de forma incorreta, ou até mesmo você agir de dolo, de má fé, você ocultar a informação à autoridade competente. Todas essas são algumas encontradas nos incisos, que são algumas condutas ilícitas, né? E isso a gente até percebe que algumas leis avulsas, como a própria lei de número 8.112, versa nos seus artigos 116, prestando
ao público com presteza, né? Você prestar as informações que são requeridas, porém ressalvadas com sigilo. E até nenhum dos incisos vai dizer de você acessar de forma indevida as informações, quebrando o sigilo. Então temos essas questões, são condutas que se tornam ilícitas se forem feitas pelos agentes públicos e militares, né? E quando a gente entra no parágrafo 1º, como a lei de acesso à informação é uma lei que tem a sua força regulamentar, ela também tem essa questão de colocar os princípios. Ela vai encaixar os princípios constitucionais como o princípio da ampla defesa, do contraditório. Ela vai colocar no primeiro parágrafo o contraditório, né, a ampla defesa e o devido processo legal. E isso vai, de certa forma, mudar, porque no primeiro parágrafo vai versar, e os seus dois incisos próximos, que se caso houver atendimento a esses princípios, aí o caput do artigo 32 ele vai ser corroborado nas questões dos militares, vai ser encaixado nas Forças Armadas Militares, colocando como transgressões tanto médias quanto graves aos militares, e no inciso 2º até colocado como suspensão, concluído como suspensão, usando a lei de número 8.112, que é os deveres do servidor público, certo? E no parágrafo 2º, dessa lei, a gente vai percebe a lei de improbidade administrativa, né? Que é a lei de 8.429, né? Essa lei descreve basicamente a ação de forma incorreta, a ação ilícita contra, né, o poder administrativo, essa improbidade administrativa, né? E isso vai ser versado sobre essa questão. Já quando a gente vai para o artigo 33, o artigo 33 já vai falar não sobre os agentes, mas sobre as pessoas físicas ou entidade privada. Tanto que o caput do artigo 33 vai versar que se a pessoa física ou entidade privada tiver em si as informações com o vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar os dispostos na lei, terá suas sanções. Essa lei ela é versada lá no artigo 2º. O artigo 2º diz sobre essa questão, né, de se as entidades privadas sem fins lucrativos terem essas informações, será estabelecida nos dispostos em lei, na lei legal, a visão dessa lei. Se caso acontecer das pessoas físicas ou entidade privada não observar ou não caminhar conforme o que está disposto na lei, terá sanções. E as sanções seriam do inciso 1 ao inciso 5º, que seriam a advertência, seriam as multas, seriam as rescisões do vínculo com o poder público, a suspensão temporária de poder participar da licitação, ou até mesmo a declaração de inodoneidade, né, para licitar ou para contratar. Visando sobre isso, é algo até sucinto de explicação, mas essa não observância nos dispositivos legais trazem essas sanções. Visando logo o próprio o parágrafo 1º, 2º e o 3º vão explicar, pois o parágrafo 1º ele relata que a multa ela pode ser aplicada juntamente com a advertência, com a rescisão e com a suspensão. No parágrafo 1º versa sobre isso também, dando direito de defesa do interessado, ocorrendo no prazo estabelecido. O segundo parágrafo
ele já vai versar, o segundo e o terceiro parágrafo vão fazer menção ao inciso 5º. Por quê? Porque o segundo parágrafo ele versa do inciso 5º, que é autorizado a sua reabilitação, né, no caso a declaração de inidoneidade, somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou à entidade dos prejuízos, né, e após decorrido. Então, somente após o ressarcimento que pode haver essa declaração. E o parágrafo 3º versa que a sanção só vai ser aplicada pela competência exclusiva da autoridade máxima do órgão, certo? Então, esses dois parágrafos eles versam sobre esse inciso. E também tem-se algumas leis que corroboram sobre essa questão, como a própria lei, o decreto número 7.724, ele traz o montante da penas de multas e que vão relacionar com o cumprimento que vão ser relacionadas com o cumprimento das condutas ilícitas, lá no artigo 32. E quando vamos no decreto, no artigo 66, vai dizer que a pessoa natural ou entidade privada vai dizer praticamente a mesma coisa do caput do artigo 33, só que vai ser praticar conduta prevista no artigo 65. E o artigo 65 relata particularmente a mesma do caput do artigo 32, as condutas ilícitas causadas pelos agentes públicos ou militares. Então o artigo 66 ele vai colocar até as mesmas sanções, a advertência, a multa, a rescisão, a suspensão, porém vai colocar a questão do montante. Por exemplo, no parágrafo 2º, inciso 1º, vai dizer o montante inferior a R$1.000, nem superior a R$200.000, no caso de pessoa natural. Ou, inciso 2º, inferior a R$5.000 e nem superior a R$600.000, no caso de entidade privada. Então, esse artigo ele vai incorporar as sanções com os seus montantes, né, de forma mais complementar, de forma para complemento das sanções do artigo 33 em si. Essa é a minha fala, eu passo agora para o próximo colega.